Bem-vindos todos para mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos, aqui dos estúdios da Estância Árvore da Vida, Sumaré, São Paulo. E lembrando todos que hoje é domingo, dia do Senhor, vamos honrar o Senhor com os nossos bens, e como ontem explicou o nosso irmão Esdra Má, nós temos nosso QR Code, as ofertas para a estância é minha, também para o Instituto Vida para Todos, que presta todos esses serviços para todos vocês, e também se lembrar das missões no exterior, para nós conseguirmos fazer nossas missões para a pregação do Evangelho do Reino em vários continentes que o Senhor nos encarregou, e especialmente nós queremos lembrar os irmãos da nossa ajuda à Venezuela. Nós sabemos a situação difícil que os irmãos passam lá naquele país, e nós queremos dar um pouco de destaque nesse período, porque nós precisamos conseguir o mínimo de 150 mil para essa ajuda para nossos irmãos ali nesse país. Portanto, lembra-se de Venezuela nas suas ofertas e nas suas orações. E não se esquecer também de fazer suas ofertas na sua igreja, para as necessidades locais, para a necessidade da obra regional. Vamos apoiar para que o Evangelho possa ser pregado desde a sua cidade, a sua região, para todo o Brasil, toda a América do Sul e para todos os outros continentes. Que Deus abençoe. Quem oferta certamente será retribuído lá na sua conta celestial, o fruto de justiça. Muito bem, nós hoje chegamos a mais uma mensagem dentro da conferência internacional ainda de setembro, que vai se estender para outubro, porque ainda faltavam, no término do domingo passado, 12 mensagens, e cada final de semana nós teremos 2 mensagens dadas, ontem à noite e hoje, serão 6 semanas seguidas assim, e depois terminaremos a conferência internacional com tema geral, Deus nos chama para o seu reino e glória, porque essas 24 mensagens comporão o alimento diário que será trabalhado e disponibilizado para todos, que serão em 6 volumes, 6 e 4, são 24 mensagens. Tá? Então Deus abençoe também aqueles que estão trabalhando na redação, na revisão, na composição dessas mensagens. Vamos lembrar também dessas equipes que têm trabalhado de uma forma tão competente e tão dedicada. Deus abençoe eles. Muito bom. Então nós chegamos à mensagem 14, que tem por título A Perseverança da Esperança. Era a mensagem que teríamos que falar na mensagem 12, todavia o labor de amor exigiu mais uma mensagem, por isso nós estamos falando no dia de hoje, a perseverança da esperança. E a perseverança da esperança, nos livros de Tessalonicenses, 1º e 2º Tessalonicenses, está relacionado diretamente com a vinda do Senhor. Todavia, eu ainda não vou entrar na questão da vinda do Senhor propriamente dita, eu ainda vou me prender ao conteúdo, que é a esperança, que é a perseverança, para nós sabermos, nós esperamos o que é que nos dá combustível para perseverar em dificuldades, em sofrimentos, nas lutas. Então, hoje, será conteúdo da nossa palavra de hoje. E a leitura bíblica é 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de 1 a 11. Muito bem. Bom, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3, nos mostra esse tripé, ou melhor, a estrutura da vida cristã e da vida da igreja, que é a fé, o amor e a esperança. Vou ler o versículo 3 para vocês.
recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé. Nós preferimos da obra de fé, né? Da abnegação do vosso amor, nós preferimos o labor de amor, né? E a firmeza da vossa esperança, nós preferimos usar a palavra perseverança da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, é a obra de fé, o labor de amor e a perseverança da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. E essa palavra abnegação explicamos na última mensagem 12 ou até 11, nós explicamos que essa palavra significa, né, tem um significado muito interessante, que é um intenso trabalho, né, com fadiga e também com aborrecimentos. Então, todo o trabalho que precisa se realizar na igreja de Deus, na obra de Deus, do lado espiritual, requer muito trabalho, intenso trabalho, com muita fadiga, mas também com muitos aborrecimentos. Por isso que nós precisamos de um labor que exija a perseverança. Nós precisamos de perseverança. Isso muito bem ilustrado como pai e mãe. Uma mãe, né, cuida dos seus filhos sem recompensa de salário, sem recompensa de gratificações, de férias, nada, mas com muita fadiga e com muitos aborrecimentos. Mas a esperança dela é ver o filho crescer, né? E o pai também trabalha com fadigas, com labutas, mas é para o filho se tornar alguém útil, né? Na sociedade, claro, nós no campo espiritual é para ser útil na vontade de Deus. Muito bem. Então, isso também está escrito em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, também lemos na última mensagem, que diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Então, é a fé, a esperança e o amor. Mas o amor, dentre os três, é o maior, porque o amor é o resultado que vai ficar para todo sempre, para toda a eternidade, né? Outras coisas passarão, mas o amor como o fruto gerado pela vida de Deus, da justiça de Deus, é permanente, permanecerá para todo sempre. Muito bem. Então, eu preciso falar rapidamente aquilo que nós já falamos sobre a fé, o amor, para nós chegarmos na esperança, na perseverança da esperança. Muito bem. Graças a Deus que Deus nos facultou em ganharmos uma fé, a nossa fé. Porque desde o jardim do Éden, quando a serpente, com a sua sutileza, enganou o homem através da Eva, e quando o homem desobedeceu à ordem de Deus, e confiando, né, naquilo que a serpente disse, que poderia haver um outro centro, né, de conexão, e comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, e com essa transgressão, o pecado entrou no homem, né, e o pecado entrou no mundo, e todos pecaram. Portanto, o que aconteceu foi uma grande tragédia, e essa tragédia é a desconexão do homem com Deus. Mesmo que a conexão naquele tempo no Jardim do Éden era apenas a nível da criação, mas a intenção de Deus é, quando o homem comesse da árvore da vida, aconteceria então a conexão a nível do Espírito, né, de uma nova geração, de uma nova criação. Muito bem. Mas isso não aconteceu,
e até a nível da criação, o homem então se desconectou de Deus. E eu já disse, né, nessas mensagens passadas, de que a partir desse momento o homem ficou totalmente à mercê, né, da manipulação do inimigo de Deus, de Satanás. Por isso esse mundo se tornou um mundo solto, um caos, a corrupção toma conta, né, e a maldade e a violência e toda sorte de pecados, né, passou a dominar esse planeta, né, essa terra que nós vivemos, e nós ficamos cada vez mais perdidos, né, nesse mundo. Mas, graças a Deus, Deus enviou seu próprio Filho, se tornou, né, um homem à nossa semelhança, e ele viveu aqui na terra como um homem, verdadeiro homem, passou por todas as tentações, né, que um homem passaria, e também entendeu a fraqueza humana, porque ele também se revestiu da natureza humana, e no fim ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. E essa morte realizou a nossa eterna redenção. E graças a essa redenção, Deus teve como nos justificar novamente, perdoar os nossos pecados. Todavia, como acontece, né, essa justificação, como acontece a aplicação dessa redenção a nós que éramos todos pecadores, afastados de Deus, como nos reconectaria novamente a Deus, é por meio da fé. Graças a Deus, Deus nos deu essa ferramenta maravilhosa. Então, primeiramente, eu quero mostrar para vocês de onde veio a fé. Eu não me refiro à fé que é Cristo. Cristo é a fé objetiva. O homem crê ou não crê em Cristo, a fé existe nesse universo. Mas o que eu quero dizer é que essa fé precisa gerar a nossa fé. Tá? Então vou pedir para projetar rapidamente uma ilustração que eu fiz, né, para vocês entenderem que a fé vem pela palavra de Deus, né, a palavra da fé. Isso está em Romanos, né, capítulo 10. Romanos, capítulo 10, né, que diz, no versículo 17, e assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Essa palavra pregação é melhor traduzir para ouvir. A fé vem pelo ouvir e ouvir, né, da palavra de Cristo. Vamos lá, vamos olhar para a ilustração que eu fiz, né? A palavra de Deus é um veículo, né? O Filho de Deus é a própria palavra. E o Filho de Deus é um veículo para trazer a fé para nós, trazer a vida de Deus, trazer a natureza de Deus, e estão todas na fé. E a fé é o próprio Filho de Deus. Então, através da palavra, né, que eu represento como um caminhão, carregado desse cubo, né, da fé objetiva, tá? E essa palavra chegou até nós. Alguém pregou o Evangelho, né, a palavra da fé para nós. E qual é a parte, a nossa, que primeiramente recebe essa palavra? É o nosso ouvido. Por isso que a fé vem pelo ouvir. O corpo tem que aceitar essa palavra por meio do sentido da audição. A pessoa ouve e ou rechaça ou recebe, ou rejeita ou recebe. Graças a Deus, um dia nós recebemos essa palavra pelo ouvir. E essa palavra entrou, né, até outro portão, que é a nossa mente. A nossa mente precisa aceitar. Às vezes nós ouvimos, mas como se não estivéssemos ouvindo. Muitas vezes nós ouvimos sem atenção, não sabemos exatamente o que nós estamos ouvindo, mas um dia essa palavra chamou nossa atenção e a nossa mente se concentrou em ouvir, e a nossa emoção, né,
foi tocada, gostou dessa palavra e a nossa vontade decidiu receber essa palavra e essa palavra entrou no nosso espírito. E quando entrou no nosso espírito, gerou a nossa fé. Essa fé aqui está em caixa baixa, letra minúscula. Essa fé aqui é a nossa fé. Aqui é a fé objetiva. Cristo é essa fé. E essa fé, a nossa fé subjetiva, né, foi gerada quando recebemos a palavra que trouxe Cristo para nosso coração e gerou a nossa fé. Então, essa fé que foi gerada dentro de nós, essa fé opera poderosamente, tá? Eu vou explicar por quê. Mas como nós conseguimos esse processo, né, de nós recebermos a fé por meio da palavra, meus queridos irmãos, não é um processo difícil, quer dizer, não é um processo difícil para nós homens. Esse processo é muito acessível a todos. Não precisa ter alta cultura para recebê-la, não precisa ter alta educação, não precisa se formar na faculdade, não precisa fazer cursos para receber a salvação de Deus. A salvação de Deus é simples, acessível a todos. Então, eu vou ler com vocês Romanos 10. Romanos capítulo 10, né, versículo 6, por exemplo, diz assim: mas a justiça decorrente da fé, assim diz, não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto, né, a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Não cabe a nós fazer isso, não cabe a nós mostrar pela nossa capacidade o merecimento de receber a fé. Não. Deus fez tudo por nós. A nossa parte é só confessar e crer. Dê uma olhada aqui. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Então você precisa usar a tua boca agora, precisa usar o seu coração nesse momento. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Então, quando você ouve essa palavra do Evangelho que leva fé para você, o que você tem que fazer? Usar a sua boca e usar o seu coração. A boca para quê? Versículo 9. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, isto é, você estava em Adão quando ele foi desconectado de Deus. E Adão desconectado de Deus esteve vagando. A humanidade esteve vagando por todos esses séculos, desconectada de Deus. E agora você deseja se reconectar com Deus. Para você se reconectar com Deus, você precisa dizer com a sua boca, confessar com a sua boca, que eu não quero mais viver solto, eu não quero viver nesse caos, nessa desordem, nessa tristeza, angústia, né, não saber para onde vai, e eu não quero viver ser um pastor, eu preciso viver conectado novamente a um centro, a um encabeçamento que é Cristo. Então, o que você tem que fazer? Com a sua boca tem que confessar a Jesus como Senhor. Daqui para frente, você está religado ao Senhor de novo. Você está religado a uma autoridade, ao cabeça, e você está religado, né, ao centro de conexão, de união. Graças a Deus por confessar com a boca Jesus como Senhor, e também tem que crer, não é isso? Em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, Deus então, né, não deixou Jesus Cristo depois da crucificação na morte, mas ele ressuscitou a Jesus, e no momento em que ressuscitou a Jesus, ele recebeu o homem Jesus obediente a Deus,
e fez toda a obra da redenção, ele recebeu para dentro da glória de Deus e foi gerado um filho de Deus. O homem Jesus foi gerado um filho de Deus, o filho primogênito. Por quê? Com o filho primogênito, abrindo essa porta, ele estará abrindo a porta para todos os demais filhos de Deus que seriam gerados através da fé no Filho primogênito. Portanto, se você crê no seu coração que Deus o ressuscitou para esse fim, né, você será salvo. É tão simples. Então não precisa de doutorado, não precisa de faculdade, não precisa fazer nenhum curso para você ser salvo. Basta confessar com a boca de que você quer ser reconectado com Deus novamente e você crê no seu coração que Deus fez toda essa obra e quanto a você, só tem que crer, só tem que confessar Jesus é o seu Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Deus não confundirá mais você, porque você se reconectou com Deus no Espírito. Seu Espírito foi reconectado com Deus, e pois não há distinção entre judeu e grego. Quer dizer, não importa agora se você é um judeu, se você é um gentil, se é grego, se é brasileiro, se é americano, se é espanhol, né? Não, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Portanto, nós somos esses que invocam o nome do Senhor. Por quê? Porque nós descobrimos o caminho para buscar as riquezas de Deus. E esse caminho para buscar as riquezas de Deus, queridos irmãos, é pela fé. Pela fé. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como pela fé eu tenho acesso a todas as riquezas de Deus? Como? Hebreus 11, versículo 1, diz assim, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Muito bem. Queridos irmãos, nós, homens, nascemos nessa terra com esse corpo terreno. E a nossa percepção das coisas em nossa volta é principalmente por meio dos 5 sentidos que Deus deu para o homem. Quais são os 5 sentidos? Nós temos o sentido da visão, temos o sentido do olfato, sentido do paladar, sentido da audição e sentido do tato. Então, com esses 5 sentidos, nós então captamos, né, as coisas em volta do nosso mundo físico, o mundo físico em que nos envolvemos. E nós captamos, né, por meio desse sistema sensorial, e essa captação vai para o nosso sistema nervoso, e o sistema nervoso leva essas informações dos 5 sentidos para o sistema, né, do nosso sistema geral, que está no nosso cérebro, né, sistema nervoso central. E, pasmem, esse sistema nervoso central do nosso cérebro está interligado com a nossa alma, né? Isso é um mistério. Como se faz essa interligação, não sei, mas está interligado. Portanto, essa captação dos 5 sentidos vai para o corpo, vai para o cérebro, isso vai alimentar a nossa alma. E a nossa alma isso vai ser processado através da nossa mente, emoção, né? A nossa mente para analisar, pensar, e a emoção para a gente verificar se gostamos, se não gostamos, se aquilo nos agrada ou não agrada, e a vontade delibera, né? Toma decisões, se eu aceito ou não aceito, gosto ou não gosto, né, disso. Então, nós nascemos desse jeito, a nossa percepção do mundo exterior é nesse mundo físico, no mundo material. E é assim que nós vivemos, apesar de tudo isso também gerar, né, os sentidos psicológicos em nós, mas não passa disso.
nós vivemos ainda limitados ao tempo e ao espaço, a todas as coisas, né, desse materiais e físicos desse mundo e no máximo psicológicos. Mas graças a Deus, queridos irmãos, Deus quer nos dar uma faculdade maior. Deus quer nos dar a fé. A fé objetiva pela palavra entrou no nosso coração. Quando nós cremos na fé objetiva, se tornou nossa fé subjetiva. E essa fé, queridos irmãos, nos dá uma faculdade tremenda, nos dá uma capacidade tremenda. É um bilhete, é um ticket de acesso, sabe para onde? Para fora desse mundo sensorial, desse mundo físico, desse mundo material. Ele nos leva para a esfera, a dimensão das coisas de Deus. Portanto, a fé, aqui fala, a fé é a certeza das coisas que se esperam. A certeza, essa palavra grega certeza, é hipóstasis. Quer dizer, essa palavra hipóstasis, em Hebreus 1:3, nós foi traduzido para o ser de Deus, a substância de Deus, isto é. Então nós podemos dizer que a fé, ela torna real as coisas de Deus, a substância de Deus. Por isso que nós usamos a palavra substantificação. O verbo substantificar é tornar real a substância de Deus. Aquilo que é intangível para o homem material, para o homem que só viveu, né, por meio disso tudo que nós vivemos, no nosso mundo material, mas hoje nós podemos ter acesso as coisas de Deus, e é também a convicção de fatos que se não veem. Eu já falei na última mensagem que o mundo visível, né, ele é limitado, mas o mundo invisível, que é o mundo onde Deus está, na dimensão de Deus, é que são as coisas que vão durar para a eternidade. Né? 2 Coríntios 4:18, ali fala que não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as coisas que se não veem, porque as coisas visíveis são temporais e as coisas invisíveis são eternas. Então nós, como homem, nós não tínhamos acesso às coisas invisíveis, nós não tínhamos acesso às coisas da substância de Deus, às coisas da esfera de Deus. Mas, queridos irmãos, pela fé, olha que coisa maravilhosa. Foi um ato simples de crer na palavra do Evangelho, nos criou dentro de nós a nossa fé e nos dá a faculdade, nos dá, né, o acesso às coisas que o homem natural não tem. Nós temos acesso às coisas espirituais, às coisas celestiais, às coisas invisíveis de Deus. Portanto, irmãos, não pense que você é um cristão, você é um cristão, aceitou Jesus, tá bom, agora você precisa viver uma vida cristã, pregar evangelho, e um dia, né, você vai ir para o céu. Não, a vida cristã não é isso. Você precisa aprender de que no dia em que você recebeu, né, o Senhor Jesus, foi gerado dentro de você a fé. E essa fé é a porta de entrada para você acessar todas as riquezas de Deus. Por isso, Ele é rico para com todos os que invocam o seu nome. Então, quando você invoca o nome do Senhor Jesus, é como você ter digitado a senha. Por meio desse portal da fé, exercitando o seu espírito que agora foi reavivado, o seu espírito foi regenerado, nasceu de novo, você se tornou filho de Deus no seu espírito, você foi reconectado com Deus no seu espírito, e essa fé, esse espírito te faz ter acesso, acessar, por meio da senha, né? Invocar o nome do Senhor, ó Senhor Jesus, você consegue ter acesso às riquezas de Deus, à vida de Deus, à natureza de Deus. Queridos irmãos, não viva de uma maneira pobre. A nossa vida cristã, quem sabe para muita gente, é uma vida ainda miserável. Nós não saímos do chão, nós ainda vivemos muito pelas coisas que vêm, as coisas nos aborrecem, as coisas, né, nos tiram tranquilidade, tiram paz e vivemos sem paz. Queridos irmãos, nós podemos sair dessa vida
de miopia. Nós precisamos ver que nós temos um Espírito dentro de nós, nós temos a nossa fé que tem acesso às coisas de Deus. E uma vez você tem acesso às coisas de Deus, você estará reconectado com Deus no Espírito, e essa reconexão com Deus no Espírito visa você buscar as riquezas da vida de Deus, da natureza de Deus, da graça de Deus, para você viver por meio dela. E a partir daí, você vai se encher da vida de Deus, da natureza de Deus, que é o amor. Então, depois da fé, vem o amor, porque está tudo interligado. Se você vive todo o tempo apenas religiosamente como um cristão, ainda vive como todos os demais homens naturais, não vive pelo acesso que você tem, né, das coisas espirituais, das coisas celestiais, das coisas invisíveis, das coisas da substância de Deus, você vai continuar vivendo essa pobreza, essa miséria espiritual. Então, mas Deus deseja que uma vez que você creu em Jesus, você que já foi reconectado com Deus no seu espírito, Ele deseja dispensar a você como uma seiva aos ramos da planta de toda a vida de Deus e toda natureza santa de Deus e todas as riquezas de Deus. Deus deseja encher você do próprio Deus, do que Deus é. E o que Deus é, né? Em 1 João capítulo 4, nos mostra que Deus é o amor. Portanto, aí vem o labor de amor. Então, se você aprendeu a usar a fé, você aprendeu a viver no Espírito, você aprendeu a invocar o nome do Senhor para buscar riquezas que o homem natural não tem acesso, mas você tem no Espírito pela fé, você vai viver diferentemente, você vai viver com muitas riquezas espirituais. E o que vai acontecer? Você vai se encher de Deus, da vida de Deus, da natureza de Deus. E quanto mais Deus você tem enchido dentro de você, que Deus é? Deus é amor. Deus não tem amor no depósito, mas Deus, Ele mesmo é o amor. Então, quanto mais Deus você recebe pela fé, pelo contato às coisas de Deus, mais você vai se encher da natureza dEle, que é amor. Portanto, meus irmãos, a vida humana precisa do verdadeiro amor. E se você for nas ruas, como os nossos colportores dinâmicos, nossos missionários, estão nas ruas para pregar o evangelho do reino através dos livros e para orar com as pessoas, para reconectar as pessoas com Deus, esses nossos missionários estão tirando os homens da miséria, tirando os homens da angústia, da aflição, né? da exaustão, da fadiga que esse mundo dá ao homem desconectado de Deus. Esse mundo está desconectado, portanto, todas as coisas vão de mal a pior, entrando em colapso. Muitas vezes o homem não sabe mais como viver porque a sua vida entrou em colapso, o seu casamento entrou em colapso, a sua família entrou em colapso, não é isso? Toda a sociedade humana, na verdade, está entrando em colapso. Mas nós podemos salvar essas pessoas, nós podemos reconectar essas pessoas com Deus como nós fomos reconectados. E não só isso, não só a reconexão inicial, né, do Espírito, nós podemos colocar ordem na vida das pessoas, aprendendo, né, a receber Cristo como o cabeça. A desordem na vida das pessoas é por falta da vida de Deus, é por falta da conexão com Deus, a falta do governo de Deus, falta do pastor, do bom pastor. É uma ovelha perdida, mas graças a Deus, Deus está reconectando as pessoas e também Deus está repastoreando, né?
tendo um rebanho para pastorear. E o que o homem mais precisa na rua, resumindo, é o amor. E Deus é o amor. Não é o amor eros, amor carnal, não é amor meramente filial, que também precisa, amor de amigo, mas mais do que isso, é a fonte de todo amor, que é o amor ágape, o amor de Deus. E esse amor, meus queridos irmãos, entrou em nós pela sua vida, pela sua fé que entrou em nós, está nos gerando mais amor aqui dentro, está cada vez mais, quanto mais somos saturados com a vida de Deus, com a natureza de Deus, quanto mais o dia passa recebendo mais a palavra fundamental e palavra profética, estamos nos enchendo de Deus, da sua natureza, da sua essência, e nós passamos a trabalhar com um trabalho intenso pelas pessoas, ajudando as pessoas, como mãe a filhos, como pai a filhos, né? Um trabalho intenso, com fadiga, mas também com aborrecimentos. Mas Paulo, que estava, né, em Filipos, ele pregava o evangelho de uma forma tranquila, serena, e de repente ele foi açoitado, e com muitos açoites, e ele foi metido para dentro do cárcere juntamente com Silas. Quer dizer, graças a que ele estava passando por todo aqueles sofrimentos, meus queridos irmãos, quando ele saiu, mas ele tinha alegria para cantar dentro da prisão. Por quê? Porque o seu labor, embora traga, o intenso trabalho traga fadiga, mas também traga aborrecimentos, mas, meus queridos irmãos, traz muita alegria, traz o gozo do Senhor, a alegria do Senhor. Quando nós dispensamos o amor do Senhor para outras pessoas, ou pregando o Evangelho, ou ajudando outras pessoas a se reconectarem com Cristo, nós temos uma alegria indizível dentro de nós. Nós temos um hino que fala, é uma alegria inefável, cheia de glória, né? Então é isso que Deus está fazendo no nosso meio. Nós passamos a, como Paulo e Silas, esses apóstolos, como a Timóteo, eles, né, trabalharam, mesmo enfrentando essas dificuldades, até risco de morrer, eles estavam servindo ali, né, as pessoas dia e noite, né, com lágrimas, com fadiga, estavam ali, né, pastoreando, apacentando as pessoas, ensinando as pessoas. Muito bem. Então, a igreja hoje, ou a sociedade hoje, precisa que nós, né, façamos esse trabalho intenso, com fadiga e também com aborrecimentos, não temer aborrecimentos. Meus queridos irmãos, nós vamos edificar a igreja, nós vamos levar muitas pessoas a se reconectarem com Deus, tornarem-se membro do corpo de Cristo, que funcionam, que servem a Deus, né, na sua igreja, viver a verdadeira vida da igreja, a realidade do reino dos céus. Meus queridos irmãos, as pessoas estão perdidas, precisando disso. E nós precisamos cada vez mais conectar com Deus por meio da fé, receber mais da vida de Deus, da natureza de Deus, nos encher do amor de Deus para fazer esse trabalho sem reclamação, sem murmuração, sem pedir nenhuma recompensa. Não queremos fama para nós, não queremos glória para nós, não queremos dinheiro, né? Nós queremos trabalhar com labor de amor, porque Deus é amor, e esse amor é amor, doação. Deus deu a si mesmo, deu o seu próprio Filho, né, para nós, e Deus também sacrificou seu único Filho, é o amor sacrifício. E porque nós, com esse mesmo amor, não podemos nos sacrificar por outras pessoas, não podemos nos doar para as outras pessoas. Vamos parar de querer só receber, né? Uma criança quer receber chocolate, quer ganhar bicicleta, quer ganhar, né, um jogo de games, né, quer ganhar isso, quer ganhar aquilo, mas, irmãos, depois que amadurece, nós entendemos que é melhor dar que receber. Então esse amor nos ensina a dar. Aí vem, irmãos, a perseverança da esperança, que é o motivo da nossa palavra hoje. Então, é por causa disso que nós precisamos de perseverança.
Porque fazemos tudo isso, recebemos a riqueza de Deus, para termos a natureza de Deus, a essência de Deus, que é o amor. E com esse amor, nós amamos as pessoas, amamos os irmãos, amamos, né, as pessoas que Deus criou com sua imagem, a sua imagem e semelhança. Mas isso, graças a quê? No que isso vai dar? Qual é o nosso destino final? Portanto, meus irmãos, nós precisamos saber muito bem qual é a nossa esperança. Se você não tiver esperança, você não persevera. Qualquer homem que não tenha esperança, ele na verdade ele não tem expectativa, não tem vontade nem de viver o dia seguinte. Mas graças a Deus, nós temos a verdadeira esperança, e a esperança é o combustível para a nossa perseverança. A esperança é o combustível para nós termos o labor de amor, que é nós trabalhamos intensamente com fadiga, mas com muitos aborrecimentos, com muitas tribulações, mas nós perseveramos. Por quê? Porque nós temos uma esperança superior. É isso que eu quero falar, tá bom? Então, vamos lá. Vamos para a esperança, né, da glória. Aleluia. Vamos para Romanos 8, 16 a 18. Romanos capítulo 8, versículos 16 a 18. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Fomos reconectados com Deus no Espírito e nós fomos gerados também filhos de Deus, né? João 1:12 fala que nós, que cremos, que recebemos a Jesus, Deus deu-nos poder de sermos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Crer é receber. Quem creu em Jesus, recebeu Jesus. E Jesus, né, em você, gerou você um filho de Deus. Mas esse filho de Deus não pode permanecer criança para sempre, né? Por isso que em grego existe vários níveis, né, por exemplo, versículo 17 de Romanos 8. Ora, se somos filhos, esses filhos aqui são os filhos teknon. Teknon é o filho infantil, um filho criança. Então, nós, quando cremos em Jesus, fomos reconectados com Deus no Espírito e nós nascemos filhos de Deus. Esses filhos de Deus são filhos teknon, filhos ainda criança. Mas nós precisamos continuar vivendo reconectados com Deus. Precisamos permanecer ligados a Ele, todo o tempo ligado a essa fonte, todo o tempo encabeçados por Cristo. É por isso que a nossa vida entra em ordem, porque não é só a conexão do Espírito, Deus quer conectar a nossa alma por meio do Espírito. E a nossa alma, na nossa alma estão a nossa mente, emoção e vontade. A nossa mente, emoção e vontade estavam totalmente desgovernadas de Cristo, de Deus. A nossa mente pensava o que queria pensar, a nossa emoção gostava das coisas, às vezes, muitas vezes, dos prazeres do pecado, e a nossa vontade era o que dava na nossa cabeça, a gente queria fazer, totalmente soltos de Deus, mas, graças a Deus, uma vez reconectado com Deus no Espírito, Deus quer fazer Cristo morada em nosso coração. Deus então quer colocar Cristo como dono do nosso coração, né? A partir da consciência, que é uma parte do Espírito, Deus quer que Cristo se sinta à vontade em todos os cômodos da casa. Todos os cômodos são mente, emoção e vontade. Deus
pôs Cristo para pouco a pouco encabeçar a sua mente, a sua emoção e a sua vontade. E dessa forma Cristo vai se sentir à vontade, ele vai o quê? Ele vai também conectando a sua alma. E conforme você vai recebendo mais da vida de Deus, natureza de Deus, reconectando com Deus na sua alma, você vai crescendo espiritualmente. Então esses filhos, Teknon, vão se tornando filhos ruiós, Versículo 14 de Romanos 8 fala assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Agora, esses filhos aqui já são filhos ruiós em grego. Esses filhos ruiós já são filhos crescidos, já filhos adultos. Então não somos mais crianças, nós deixamos Cristo governar a nossa alma. Tá? Então nós crescemos, entendemos a vontade de Deus, mas ainda precisa de mais um passo. Deus precisa que nós, de filhos crescidos, filhos adultos, nós nos interessemos pelo negócio de Deus, pelo negócio do Pai. Então nós vamos crescer, dar mais um passo, que é nos tornarmos filhos herdeiros de Deus. Nós vamos herdar tudo isso que Deus fez, Deus está fazendo. E se nós cooperarmos com Ele, nós vamos herdar, juntamente com Cristo, todas as coisas. Por isso no versículo 17 fala: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Portanto, irmãos, nós sofremos hoje para sermos glorificados. A nossa esperança, o que é que nos motiva, qual é a nossa expectativa, queridos irmãos, com tanto sofrimento, tanta dificuldade, tantos aborrecimentos, em cuidar das pessoas e na nossa própria vida, para ser governado por Cristo, meus queridos irmãos, é a nossa glorificação. Deus deseja nos glorificar. Deus deseja nos receber totalmente para dentro de si, dentro da sua glória. Mas para isso, nós precisamos, queridos irmãos, crescer, amadurecer até ao ponto da perfeição. Ponto da perfeição. Porque não pode entrar nada em Deus, coisas estranhas a Deus. Pecado, velho homem, velha criação, não é isso? Rebeldia, desobediência, incredulidade, nada disso pode entrar na glória de Deus. Portanto, para sermos glorificados em Deus, implica em Deus eliminar de nós todas essas impurezas, todas essas rebeldias, todas essas coisas que não estão sujeitos ao governo de Cristo. Deus precisa limpar de nós. Então, é um processo com tribulação, com sofrimentos, mas é um processo glorioso, porque a nossa esperança é sermos glorificados. Aí o versículo 18 fala assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós, Queridos irmãos, essa é a nossa esperança. A glória será revelada em nós. Então, os sofrimentos do tempo presente não são nada comparado àquilo. Um dia você vai perceber isso. Você vai dizer: puxa, tudo aquilo que eu sofri parecia grande coisa, mas não vale nada perto disso aqui, perto do que eu estou vendo, a glória de Deus. Muito bem, eu não tenho tempo de ler todos os versículos, vamos ler só no versículo 23. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então, não somente Deus irá tomar conta, já tomou conta do nosso espírito, Ele está tomando conta da nossa alma, se você permitir, se você permanecer todo o tempo ligado, conectado à fonte, que é Cristo em Deus, você está nesse processo de ser glorificado. Deus está limpando de você todas as impurezas, tudo que não é Deus, para Deus poder receber você completamente. Mas aí só falta uma coisa: o seu corpo ainda é material, o seu corpo ainda é terreno, é físico. Então a glorificação total precisa ser completada com a redenção do nosso corpo. E Deus vai transformar esse corpo,
né? Filipenses fala, esse corpo de humilhação num corpo de glória. Então, nós vamos ser as três partes do nosso ser glorificado: espírito, alma e corpo. E nós vamos ser totalmente recebidos para dentro da glória de Deus. Irmãos, essa é a nossa esperança. Que coisa maravilhosa, coisa gloriosa. Então, essa é a nossa esperança. Então, vamos lá. Romanos 5. Senhor Jesus. Vamos lá. Romanos 5, versículos de 1 a 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que eu disse no começo. Meus queridos irmãos, quando cremos em Jesus, a nossa fé foi gerada. E essa nossa fé, o nosso crer, foi nos atribuído como justiça, sabia? Não é porque você fez alguma coisa boa, não é porque você foi, né, alguém justo, não. É porque você creu. E esse crer, essa sua fé, lhe foi imputada como justiça, para a justiça. Então Deus atribuiu a nossa fé como justiça, né? Isso está em Romanos 4, de 3 a 5, não vou ter tempo de ler, e também versículo 24 a 25. Assim que nós fomos justificados só por crer, então nós temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. No versículo 2, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Queridos irmãos, aqui diz tudo que eu acabei de falar até agora, né? Por meio de Jesus Cristo, né? Nós cremos em Jesus Cristo, por meio dessa fé, nós ganhamos um acesso. E esse acesso é acesso a essa graça. E acesso a essa graça, que é graça, queridos irmãos? A graça é simplesmente o próprio Deus, sendo nos facultado para nosso desfrute por meio do seu Filho. Então, por meio da graça, por meio da fé, nós temos acesso à graça. E por meio da graça, nós temos acesso a todas as riquezas de Deus, tudo que Deus é, os seus atributos e todas as virtudes de Cristo. Nós temos acesso a ela. E aqui fala, na qual estamos firmes, né? E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Então, essa é a nossa glória. Pela fé, nós então temos acesso à graça, e essa graça nos faculta a receber todas as riquezas de Deus, toda a vida de Deus, toda a natureza de Deus, tudo que Deus é. E isso vai gerar em quê? Vai gerar em nós a esperança da glória de Deus. Mas agora tem um processo, versículo 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Então você vai dizer, puxa vida, isso tudo é muito bonito, a esperança da glória, mas como é que eu vou obter essa esperança da glória? Como que eu vou ser glorificado no final? Por isso Paulo diz, nós nos gloriamos na esperança da glória, mas primeiro nós precisamos aprender a nos gloriar nas nossas próprias tribulações. Porque essas tribulações, para quem ama a Deus, para quem tem essa esperança, essas tribulações geram os passos para chegar na glorificação, né? Então aqui diz, gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Sem uma pessoa que nunca passou por dificuldades. Às vezes nós estamos vendo uma geração nova que está gerando seus filhos e teme que seus filhos sofram. Eu não quero que meu filho sofra, não quero que ele passe por dificuldades, né? Então é uma geração criada sem tribulação, uma geração criada com os pais protegendo tudo, né? Resolvendo todos os problemas, dando tudo para esses filhos. Esses filhos, meus queridos irmãos, não vão crescer com perseverança, não serão pessoas perseverantes e resilientes, né, como homem, e isso não faz deles um homem, muito menos ele será glorificado, ganhará o processo de glorificação. Portanto, irmãos, nós precisamos aprender a nos gloriar. Se você está passando por tribulações e você estiver na direção certa para isso, você não está sofrendo porque pecou.
Você não está sofrendo porque você fez alguma coisa errada, não. Você está sofrendo labor de amor e todos os aborrecimentos porque você está buscando a glória de Deus. E essas tribulações vão ajudar você. Essas tribulações, sabe por quê? A tribulação produz o quê? A tribulação produz perseverança. E a perseverança produz o quê? Produz experiência. Essa palavra experiência, em grego, é dokime. Pode ser traduzida também para aprovação. Então, você perseverando, você vai ser aprovado. Ou o seu caráter vai ser aprovado. Crianças que você protege demais, não a deixe sofrer. Você não só elas vão crescer sem perseverança, né, qualquer coisa fazem elas desistirem, e não só isso, elas não terão caráter aprovado, não terão, né, não serão pessoas aprovadas, né? E não só isso, e a aprovação, a experiência vai produzir a esperança. Então nós vivemos com esperança, né? E versículo 5 diz assim: ora, a esperança não confunde. Essa palavra confunde se pode traduzir para a esperança não decepciona. Essa esperança não vai te decepcionar. Essa esperança, por quê? Porque o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, quanto mais nós estamos passando por esse processo de glorificação, que necessariamente tem que passar por processo de tribulação, processo de perseverança, processo de aprovação e processo de esperança. E essa esperança não vai nos decepcionar, porque o Espírito Santo que nós recebemos no momento que cremos em Jesus, esse Espírito, no meio desse processo todo, está derramando o amor, não é isso? O amor de Deus em nosso coração. E a própria essência de Deus está sendo derramado, saturando o nosso ser. Isso é a glorificação. Meus queridos irmãos, vamos lá para Efésios capítulo 1. Efésios 1. Irmãos, hoje eu não vou sair mostrar para vocês, através da palavra, a importância da esperança, a importância da perseverança. Na semana que vem eu espero poder mostrar para vocês um pouco mais do lado prático, o meio em que nós vivemos, para onde estamos caminhando e como nós podemos usar a perseverança da esperança para vencer tudo isso, né? Muito bem, então Efésios 1, versículos 17, 18, né, diz assim: para que o Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, veja, Ele é o Pai da glória, Ele quer nos glorificar, porque Ele é a fonte da glória, Ele próprio é a glória, né? E que Ele vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle, que você possa conhecer realmente quem é esse Pai, quem é esse Deus que te chamou, quem é o Pai da glória, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento e qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, né? Então é importante Deus iluminar os olhos do seu coração. Como Deus vai iluminar os olhos do seu coração? O seu coração, como repito, é composto da consciência, que é uma parte do Espírito que faz a ligação com a nossa alma, né? E o líder da alma é a mente, né? Então, como o seu coração pode ser iluminado, os olhos do seu coração podem ser iluminados, é quando você tem uma consciência limpa, purificada. E como você faz isso? Né? Em 1 João, capítulo 1, versículo 9, ó Senhor Jesus, eu vou ter que encurtar, deixar uma parte para a semana que vem, mas assim, eu preciso mostrar isso para vocês. 1 João, capítulo 1, versículo 9, isso é importante, precisamos ter uma consciência limpa para que ela funcione, né, nessa ligação com a nossa alma. Capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.
Queridos irmãos, confessar os pecados faz bem para nós. Muitas vezes nós sempre temos uma postura defensiva. Nós nunca estamos errados. Nós nos justificamos, né, todos os atos nossos. Né, nós tentamos nos argumentar porque fiz isso, porque fiz aquilo, é por causa disso, por causa daquilo. Queridos irmãos, vamos sair da postura defensiva. Vamos ir com simplicidade à presença de Deus. Deus é luz. 1 João 1 mostra que Deus é luz. Vamos chegar à sua presença, deixar que Deus nos ilumine. Quem sabe, durante esse tempo todo, eu não deixei que o Senhor me iluminasse para ver as minhas falhas. Tem pessoas que nunca aprendeu a pedir perdão a ninguém, nem pedir perdão a Deus. Nós precisamos aprender a pedir perdão, confessar os nossos pecados. Que Deus nos ilumine, porque assim nós vamos ter uma consciência limpa, uma consciência sensível. Do contrário, a nossa consciência, se a gente não trabalha para purificar a nossa consciência, pecamos, não confessamos e está tudo bem, nos justificamos e essa consciência vai sendo cauterizada. Como aquela parte que você queima com fogo na sua pele e essa parte fica sem sensibilidade. Nós não queremos uma consciência sem sensibilidade. Nós precisamos ter uma consciência com sensibilidade. Portanto, irmãos, nós precisamos ir sempre a Deus que é luz. Ele precisa iluminar-nos e precisa nos confessar os nossos pecados. Se confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Portanto, não tenha medo de ir diante do Senhor para confessar, né? Porque Ele pode limpar sua consciência. A sua consciência está tinindo, sensível, não é isso? E aí a consciência consegue entregar para a sua alma do jeito que Deus quer, né, entregar para a sua alma. Uma vez, né, consciência limpa, você então terá uma mente que obedece o Espírito, né? Romanos 5, versículos 5 e 6, não vou ler, capítulo 5, versículo 5 e 6 diz que nós precisamos colocar nossa mente no Espírito. Quando nós inclinamos a nossa mente no Espírito, dá para vida e paz. Então nós precisamos aprender a colocar a nossa mente, a consciência limpa e a nossa mente no Espírito. E a nossa emoção deve amar com o amor de Deus. Isto está em João 14, 21. O Senhor fala para a gente amar com o amor com que Ele nos amou, e a vontade submissa à vontade de Deus está em João 7, 17. Não vou ler, não tenho tempo para ler. Então, o que eu quero dizer é que eu li essa porção de Efésios capítulo 1, né, é que a esperança do nosso chamamento é uma coisa muito grande. O que Deus esperou? O que Deus espera quando nos chamou? A esperança no nosso chamamento, não é isso? Iluminados os olhos do vosso coração para saberes qual é a esperança, né, do seu chamamento. Porque Deus nos chama para a sua glória. É isso que nós estamos vendo. Deus nos chama para o seu reino e para a sua glória. Então, essa é a esperança de Deus e essa deve ser a nossa esperança. A nossa esperança é sermos glorificados com a glória de Deus por meio da vida e por meio da natureza de Deus. E isso, né, vai culminar na nossa glorificação. Eu já li isso para vocês, Romanos 8 e Filipenses 3, 21, né, na vinda de Cristo, e nós vamos reinar, vamos ver, na vinda, pelo menos isso, Colossenses 1, vamos dar uma olhada. Colossenses 1, versículo 27. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Então a esperança no nosso chamamento, o que Deus espera nos chamando, o que nós esperamos quando fomos chamados, é a esperança da glória. E Cristo que Deus colocou em nós, para morar em nosso coração, a esperança da glória, né? E 1 Pedro 1, 1 Pedro 1, versículos 5 e 9. Que sois guardados
pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo, versículo 9, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Deus tomará conta da nossa alma com a sua vida, com a sua natureza, com a sua essência, que é o amor. E no final, o que vai acontecer conosco? Nós vamos reinar com o Senhor nos 1000 anos, como vencedores. Isso está em Apocalipse, Senhor, 5:10, vamos dar uma olhada em 5:10. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Nós seremos constituídos reino e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. E capítulo 20 de Apocalipse, versículo 6, como diz? 26. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Queridos irmãos, esses que reinarão com Cristo serão os vencedores. A maioria dos santos, se não alcançarem ao nível de maturidade, ao nível de perfeição, ao nível da glorificação, não deixaram o Senhor, dominar, governar a sua alma, e quis fazer a sua vontade até o final da sua vida, esses não serão vencedores para reinar com Cristo durante 1000 anos. Portanto, meus queridos irmãos, a esperança, a perseverança da esperança é para os vencedores. Porque se você não quiser ser um vencedor, você não precisa fazer nada, não é isso? Você, quando terminar essa era, também vai terminar a sua vida aqui na terra, suas lágrimas, seu sofrimento todo, só que durante 1000 anos você precisará se amadurecer. Você não estará participando do reino dos 1000 anos, de participar para serem sacerdotes e reis, juntamente com Cristo. Portanto, não é a esperança. A sua esperança é só quando aparecer novo céu, nova terra. Então, a perseverança da esperança, queridos irmãos, é para os vencedores. Se você quer reinar com Cristo durante 1000 anos, você precisa, hoje, gloriar-se também nas tribulações, também perseverar, e ter a sua perseverança, gerado em aprovação, gerado em caráter aprovado e, no fim, gerado a esperança em você. Portanto, eu quero conclamar a todos a viver pela fé. A sua entrada pela fé te deu acesso às coisas de Deus. Não desperdice isso. É como se você tivesse acesso a uma conta bancária, infinita, que não tem fim. Mas você não usa e você não sabe usar. Queridos irmãos, você tem acesso à riqueza de Deus. Não viva essa vida miserável. Vamos todos os dias tirar as águas da salvação, invocando o nome do Senhor para ter acesso a esta graça. E esta graça você consegue tirar as riquezas da vida de Deus, da natureza de Deus. Isso vai encher você da glória de Deus. Mas, por outro lado, para você alcançar a maturidade, a necessidade do labor de amor. Você precisa passar por muito trabalho, por amor a outras pessoas, por amor à igreja, por amor aos seus irmãos, e você precisa laborar, pregar evangelho, cuidar, pastorear, e todo esse processo visa a sua maturidade, visa ao seu crescimento, a sua glorificação. E quando isso tudo você estiver fazendo, visando na esperança, a esperança te dá combustível em perseverar. Porque haverá tempo em que você estará afadigado. Talvez
no meio da situação, no meio na sua caminhada, aconteça uma situação extraordinária que você perceba está além das suas forças de suportar. Mas persevere que se você conseguir passar por essa situação difícil, Deus vai te recompensar com a sua vida e sua natureza, encher você do seu amor e da sua glória. Meus queridos irmãos, é isso que eu tenho que dizer para você. Não consegui terminar, mas de qualquer forma, quem sabe depois eu termino, falar um pouco mais da perseverança, mas eu quero mostrar para vocês esse conjunto da fé, o amor e a esperança, e Deus precisa de você, desses que compõem, os vencedores. Nós hoje, irmãos, queremos viver uma vida da igreja genuína, e essa vida da igreja, irmãos, praticamente não há essa prática em toda a terra. E Deus está nos dando esse privilégio de poder viver a realidade do reino dos céus na verdadeira vida da igreja. Que você aproveite isso, para amadurecer, você aproveite isso para labor de amor, cuidar das pessoas, como esses colportores nas ruas, incansavelmente. Muitos deles, eu sei, trabalham até meia-noite, até 1 hora, 2 horas, no sábado. Ontem de manhã, conversei com esse grupo de irmãos, eles falaram, às vezes, nós saímos de manhã e damos bom dia para as pessoas. E o nosso trabalho, às vezes, se estende até meia-noite e chega até 2 horas, 3 horas da manhã. E nós chegamos a dar bom dia de novo, no mesmo dia. Bom dia de manhã até a noite, e outro dia, bom dia. Esses estão trabalhando no labor de amor para tirar as pessoas do império das trevas, das garras do inimigo, de uma vida sem sentido, quem sabe até propenso para suicídio. Nós estamos tirando essas pessoas das garras do inimigo, levando alento para as pessoas, através de uma oração, aproximando as pessoas com Deus, e estamos levando o evangelho do reino, e estamos reconectando as pessoas com Deus, não só no seu espírito, mas a sua alma, para que essas pessoas tenham paz também em sua casa. A ordem se reinstale na vida delas, e também eles tenham futuro, tenham esperança da glória de Deus. E que junte, meus queridos, mais irmãos, mais pessoas para o exército dos jovens santos para a batalha final. Que o Senhor possa, abrir os seus olhos, ver como é importante esse trabalho que nós estamos fazendo, porque, meus queridos irmãos, semana que vem eu falo mais claramente sobre isso. As coisas estão acontecendo de uma maneira tão aceleradas, a situação da paz no Oriente Médio está aceleradíssima essa situação, e provavelmente, irmãos, dentro de alguns anos, o acordo de paz, o grande acordo de paz, que vai trazer de volta a última semana de Daniel, que nosso querido irmão Ezra explicou tão bem, vai estar aqui às portas. E quando reiniciar a contagem de Israel, a sua história aqui na terra, na última semana, irmãos, nós só teremos 3 anos e meio para nos preparar para sermos arrebatados. Portanto, as coisas estão próxima da gente, estão às portas. Eu não falo isso com a preocupação de falar uma mensagem doutrinária. Eu quero preparar a sua igreja, a igreja de Deus, alertar mais pessoas para não viver mais desapercebidamente, mas vamos todos viver vigilantes e sóbrios, sabendo que tudo isso está acontecendo. Meus queridos irmãos, Deus está preparando sua igreja. Vamos deixar de ser infantis, vamos deixar de sermos egocêntricos, tudo somos nós, nos queixando de tudo, murmurando contra tudo, mas irmãos, vamos nos centrar em Cristo, que Cristo possa não só que tem nos reconectado com Deus no Espírito, Ele possa nos reconectar na alma, isto é, vamos convidar Cristo a morar no nosso coração, não como um quarto de hotel, como que não pode entrar na cozinha, não pode entrar na despensa, não, que Ele sinta a vontade dentro do meu coração, porque meu coração é dele, Ele é o dono, Ele é o Senhor, que Ele seja o Senhor, o dono da minha mente, Ele mande nos meus pensamentos, que Ele mande na minha emoção, no que eu gosto, no que eu não gosto, que Ele mande na minha vontade para fazer a vontade de Deus, e Deus assim
vai fazer a sua vontade e vai encerrar essa era no meio de uma situação tão difícil. Irmão, nós estamos no momento de batalha mais feroz. Semana que vem eu vou tentar mostrar isso. Estamos no meio de uma batalha muito feroz, irmãos, mas nós estaremos seguros, porque nós estamos, crescendo e cada vez mais atendendo à necessidade de Deus. Deus abençoe todos vocês. Vou fazer uma oração abençoando todos vocês. Senhor Jesus, nós entregamos, Senhor, todos que nos assistem e também nos assistirão depois. Senhor, possa abençoar cada família, cada lar. Deus nos deu a fé por meio, Senhor, da palavra do Evangelho, palavra da fé. E nós temos a nossa fé, que foi gerada por crer em Jesus, e essa fé nos faculta a entrada, ter acesso às coisas de Deus, às coisas invisíveis, às coisas não materiais, todas as riquezas da vida e natureza de Deus. Senhor Jesus, nos ensine a usar mais a fé, nos ensine a usar nosso espírito, nos ensine a invocar mais o nome do Senhor para buscar todas as riquezas de Deus. Nos ensine também, Senhor, a te convidar para morar em nosso coração, te convidar para ser dono nos nossos pensamentos, das nossas emoções, nas nossas vontades, tirar de nós, Senhor, toda murmuração, toda desobediência, nós possamos, Senhor, crer somente em Ti, crer na Tua palavra, crer nos Seus profetas. Senhor Jesus, Senhor possa, Senhor, estar nos levando à maturidade, crescimento, para naquele dia, Senhor, lutar contigo até a batalha final. Nós queremos ser arrebatados com o filho varão. Senhor, prepare, Senhor, através dessas palavras proféticas, um grupo bom de irmãos, Senhor, que esteja disposto a tomar esse caminho de restrição, de perseverança, de tribulação, de aprovação e de esperança. Senhor, guarde a todos, guarde a nossa saúde. Senhor, também algumas igrejas têm um retorno gradativo de reuniões presenciais em pequenos números. Senhor, possa abençoar, guarda a saúde de todos. Senhor Jesus, leva-nos todos como um só homem, Senhor, para sermos úteis nas suas mãos, e nós queremos reinar contigo quando vier o teu reino, a manifestação do teu reino. Abençoa a tua igreja, Senhor, toda a glória seja dada a ti. Senhor, venha nos glorificar, Senhor, nesse processo todo até a glória final. Em teu nome nós pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém.